Sono Edoardo Liberati, pilota della Lamborghini GT. Mi sono rivolto al metodo De Rose perché stavo attraversando un periodo in cui la mia carriera non andava molto bene. Ero in un'altissima tensione emotiva e spesso perdevo la concentrazione durante le gare. Da quando ho iniziato le lezioni con Carlo Mea ho vinto 6 gare su 7 che mi hanno permesso di diventare campione lo scorso anno e di vincere il titolo anche quest'anno. Appena ho cominciato ad allenarmi, ho sentito per la prima volta i nervi d'acciaio, una concentrazione perfetta e una forma fisica eccezionale. Sono convinto che questo è il metodo migliore per raggiungere la mia massima performance. Con la lettura del libro di Carlo e le tecniche che ora riesco a padroneggiare anche da solo, sento che adesso posso rendere al massimo sia come pilota che come persona. Muito boa tarde a todas, a todos que já estão aí conectados conosco. Então, eu sou a instrutora Júlia Rodrigues, serei anfitriã de vocês na palestra de hoje e vocês podem contar também com toda a nossa equipe técnica. Muito bem, então hoje teremos aqui como um evento do De Rose Method Centro Cívico a palestra Comunicação Inteligente, crie pontes ao invés de muros. E como a ideia é que nos comuniquemos bastante durante a palestra, é bem interessante que você faça suas interações por meio do nosso chat. Então, para você escrever no nosso chat, como você faz? Se você estiver ali no seu computador, onde tem a figurinha ali das pessoinhas, né, escrito participants ou participantes, você clica e aí vai aparecer nessa barrinha um lugar ali do chat para você se comunicar conosco. Então, tem a barrinha do chat, onde você escreve, e do participantes você tem como levantar a sua mãozinha na hora das interações. Como será a nossa dinâmica hoje? O instrutor Vitor Fernandes preparou uma palestra com algumas interações, então já treine ali, encontrar o chat, dar boa tarde para o pessoal, ver se você encontra o local ali de levantar a sua mãozinha, e se tiver dúvidas pode perguntar para a gente. E ele vai desenvolver todo o programa da palestra, e ao final terão 2 dinâmicas. E então, abertura para perguntas. Você pode sim ir mandando suas perguntas durante a palestra e nós, no caso a técnica Ana Carol, irá ali organizar as perguntas para que façamos para o Vitor ao final. Então agora eu vou apresentar o nosso palestrante, o Vitor Fernandes, que tem a sua primeira formação
como arquiteto, então arquitetura e urbanismo pela FAO Mackenzie. Ele mudou para a área de desenvolvimento humano no The Rose Method em 2012, ao se formar pela Federação do The Rose Method de São Paulo. Desde então, ele vem se especializando continuamente para auxiliar os seus alunos a encontrarem seu propósito de vida, transformando conhecimento em capacidade de realização. Ele já ministrou palestras para Johnson & Johnson e eventos para Multiplus, Cielo, IFF e WeWork. Então, agora eu deixo a palavra com o nosso palestrante, Vitor Fernandes. Obrigado, Zu. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão aqui. E fico muito feliz com a presença de todos. Então, vamos lá, vamos começar. Vou só compartilhar aqui agora minha apresentação com vocês. Espero que todos aproveitem bastante. Tudo bem. Então, estamos todos aqui para falar um pouquinho sobre comunicação, que é um tema que faz parte da nossa vida, obviamente, porque nós vivemos, né, cercado de pessoas. Hoje em dia, não tantas pessoas quanto nós gostaríamos, mas... então, eu gostaria primeiro de aprofundar aí um pouquinho essa nossa relação para a gente se conhecer melhor. Então, quem sou eu, né? O que eu faço? Por que eu estou aqui hoje? Então, eu sou instrutor do The Rose Method desde 2012, como a Ju falou aí para vocês. E eu me formei em arquitetura porque eu queria construir um mundo melhor, né? Eu tinha essa ideia vaga, assim, de que eu queria fazer a diferença no mundo, eu queria poder agregar alguma coisa. E no ano que eu me formei em arquitetura foi o ano que eu conheci o The Rose Method, e eu fui percebendo cada vez mais que, com a minha própria experiência profissional, que eu não estava conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas da forma que eu desejava. E quanto mais eu aprendia sobre o The Rose Method, mais eu via que realmente essa era a ferramenta ideal. Então eu me apaixonei por essa filosofia e resolvi me dedicar a ela, porque eu entendi que dessa forma eu ia conseguir cumprir o meu propósito de vida, de construir um mundo melhor através das pessoas e não dos lugares, através do espaço. Então, hoje eu trabalho transformando a vida dos meus alunos e isso é uma coisa que me deixa muito realizado. Além disso, né, eu sou artista plástico nas horas vagas, gosto muito de corrida de montanha, então gosto muito de estar sempre conhecendo coisas novas e aprendendo cada vez mais. Eu acho que é uma coisa assim que me motiva muito, é aprender. Cada vez mais que eu posso aprender alguma coisa diferente, isso me deixa muito realizado. E aí eu quero começar, antes de mais nada, agradecendo primeiro ao professor De Rose por todo esse trabalho que ele vem fazendo nesses mais de 60 anos de dedicação. Se não fosse por esse contato que eu tive com o The Rose Method, provavelmente hoje eu continuaria trabalhando com arquitetura, mas eu ia ser talvez um profissional frustrado trabalhando com alguma coisa que eu não acredito. Então, agradeço a ele por isso, por me ajudar nesse caminho de propósito de vida. E agradeço ao professor Rick Poli, meu monitor, por todas as orientações que ele vem me dando aí ao longo dos anos e também por me trazer para perto nesses últimos tempos para essa equipe do Centro Cívico. Então, também quero agradecer a equipe toda que está aí. Muitos estão aí de suporte, né, aqui hoje nos ajudando, né, dando um suporte para mim, um suporte para vocês, para essa experiência ser ainda mais incrível. Então, obrigado a todos vocês. E gostaria de começar introduzindo um pouquinho, para quem não conhece, para quem talvez está tendo o primeiro contato, sobre o que é o The Rose Method.
Então, o The Rose Method é uma filosofia de vida, é uma metodologia construída através de técnicas e conceitos que visam a mudança comportamental, a mudança de atitude, a mudança de hábitos. E ele é composto por técnicas que vão entregar ferramentas de respiração, de consciência corporal, de administração do estresse, de concentração, de meditação e conceitos que nós trazemos aí para o nosso dia a dia, como as boas relações, a boa alimentação, boas maneiras, boa cultura, civilidade. São todas essas coisas que fazem parte da nossa vida e que nós aplicamos o tempo todo. Então, o The Rose Method, ele é praticamente ali 80% de estrutura trabalhando ali nos conceitos, que é a maior parte do nosso tempo, né? A nossa vida ali, as nossas relações humanas, a nossa alimentação e a nossa cultura em geral, e 20% das técnicas. Uma coisa complementando a outra, e isso vai ficar muito claro hoje aqui na palestra, em como esses dois pilares da nossa filosofia, eles se juntam, eles conversam. Então, por que a gente tá falando de comunicação? Não tem como iniciar essa palestra sem citar essa frase do Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Porque se você não se comunica direito, com certeza você vai ter algum problema, né? A comunicação, ela não é só você dizer alguma coisa, é você simplesmente fazer com que aquilo que você está dizendo, essa mensagem, ela seja entendida. Então, é muito mais profundo do que apenas dizer alguma coisa, do que querer comunicar, né? Então, a comunicação, trazendo para o âmbito do nosso dia a dia, começando primeiro aí por uma visão no ambiente de trabalho, a principal causa de estresse no trabalho é o desencontro de informações. Quantas vezes você não teve que talvez refazer alguma coisa porque a comunicação não foi clara? Quantas vezes nós perdemos em agilidade de processos, geramos estresse, geramos perda de produtividade, porque a comunicação não flui bem, né? Um departamento não conversa com o outro, uma pessoa segura a informação, não passa adiante, e isso começa a gerar um estresse muito grande. Então, a comunicação está muito ligada também com a nossa qualidade de vida, está ligado com o nosso desenvolvimento profissional. E também a falta de comunicação é a principal causa de conflito interpessoal, né? Então, quantas vezes você teve conflito com alguma pessoa simplesmente porque você não estava conseguindo se conectar com ela, né? Às vezes, não é raro acontecer isso, as duas pessoas elas estão falando a mesma coisa de formas diferentes e elas estão discutindo porque elas não estão se entendendo, elas não estão vendo que elas sim estão falando a mesma coisa, que elas querem chegar no mesmo lugar. Então, é muito importante que a gente observe a comunicação no nosso dia a dia. Então, aqui, só para mostrar, isso, né, a fonte aí apareceu por último, porque essas duas afirmações aí, elas vêm de pesquisas, né? Não é uma coisa que estou aqui inventando para vocês, isso já é comprovado, é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção para melhorar a nossa vida. E é importante na comunicação que a gente entenda que tem uma outra ponte, aliás, um outro ponto do outro lado, né? Outra pessoa que está ali do outro lado na linha da comunicação. E que se você não leva em consideração essa pessoa, a sua comunicação, a sua mensagem, ela pode ser distorcida. E aí não vai adiantar nada, né? Você está ali falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Então, o que a gente precisa é entender, compreender melhor e saber usar melhor a estrutura da comunicação. Então, eu vou trazer para vocês esses elementos, né? Normalmente, o que você pensa? Eu estou falando alguma coisa, eu tenho uma mensagem para transmitir. É isso. Mas será que é só isso mesmo? Então, a comunicação, ela tem 6 elementos principais.
O primeiro ponto, o primeiro elemento da comunicação, obviamente, é o emissor, é o carinha que está ali falando alguma coisa, não necessariamente vai ser uma pessoa conversando com a outra, né? A gente pode pensar e deve entender a comunicação como uma coisa mais ampla. Então, pode ser uma empresa que está tentando transmitir uma mensagem que vai chegar ao público dela, né? Então, quando você está transmitindo uma mensagem, você está codificando uma mensagem, você está codificando uma série de elementos. E aí, o primeiro, né, o segundo, na verdade, elemento da comunicação, e o mais óbvio, é a própria mensagem em si. Então, é aquilo que está sendo transmitido, é o conteúdo que você quer passar. Normalmente a gente pensaria, tá bom, né? Então, agora chega lá na outra pessoa e acabou. Mas não é só isso. Nós temos também que levar em consideração o contexto, que também, nesse aspecto da comunicação, pode ser chamado de referente. O contexto é justamente o contexto da mensagem. Se você não leva atenção a isso, a sua mensagem ela vai ficar ali fora de contexto e a comunicação não vai fluir. Então, já eu vou explicar um pouquinho melhor como que, eventualmente, a gente erra em cada um desses pontos. Outro elemento da comunicação seria o canal. Qual é a via de comunicação que você está utilizando? Então, nesse momento, por exemplo, nessa palestra, a gente está usando o Zoom como um canal. Cada canal tem a sua limitação, então é importante você entender isso também. Que canal que eu estou utilizando? É o melhor canal possível para eu transmitir essa mensagem? Se é uma mensagem mais delicada, principalmente, você tem que observar mais o canal. Mas pode ser, né, a via oral, no caso de uma conversa, pode ser jornal, pode ser TV, pode ser mensagem, pode ser reunião por vídeo. Então, esse é o canal que a mensagem está fluindo. E aí, o penúltimo elemento da comunicação é o código. Código a gente pode entender como regras comuns ali entre uma pessoa e a outra. E aí, se eventualmente esse código não bate, a comunicação também não vai chegar. Então, a gente entende isso primeiramente como a língua, né? Eu estou aqui falando português e vocês também entendem. Se de repente eu estivesse aqui usando uma outra língua, não ia funcionar, vocês não iam compreender todo o conteúdo da palestra. Mas a comunicação, aliás, o código, ele não se limita simplesmente à língua, né? A língua que eu estou falando. Existe também um outro aspecto que é a comunicação não verbal, que são os gestos, são as expressões faciais que eu estou fazendo, ou então, pensando de novo de uma forma mais ampla, podem ser cores, podem ser formas, podem ser imagens que estão ali relacionadas com o canal, com o contexto, com a mensagem, com o emissor propriamente dito. Tudo isso dá um outro apelo para a mensagem que você está transmitindo. E aí, no final, obviamente, a gente chega no último elemento, que é o receptor. É o carinha que está ali do outro lado, decodificando todas essas coisas que você está mandando para ele. E aí a gente pensa um pouco, tá, mas qual que é o peso de cada um desses elementos? Normalmente a gente vai arriscar e pensar que a mensagem é o mais importante. Mas tem uma pesquisa que foi feita ali do quanto eu absorvo da informação, ou melhor, quais são as partes que eu absorvo de uma informação e como ela é composta. Então, 55% do que eu estou entendendo de uma comunicação, principalmente quando a gente está ali, né, falando de uma conversa, é linguagem corporal. Então, mais da metade é linguagem corporal. 38% é o tom de voz. Então, a forma que eu estou comunicando, né, se agora eu estivesse gritando, eu estivesse falando, vocês iam ter uma outra percepção. Se eu mudar ainda mais o tom de voz, eu vou ter uma outra mensagem. E só 7% são palavras. Então, vamos recapitular, de olho lá nos 6 elementos. 55% é linguagem corporal. Linguagem corporal é o quê? É o código. Tom de voz também é o código.
E aí, a hora que você vai para as palavras, sim, você está falando da mensagem. Então, o que você está dizendo é muito menos importante do que como você está dizendo. Isso vai ter um impacto muito maior na sua comunicação e muitas das vezes a gente não observa todas essas características. Então, agora eu vou falar de alguns errinhos comuns que a gente pode ter em negligenciar determinados elementos. Então, primeiro, você negligenciar a mensagem. É um pouquinho mais fácil de entender isso, né? Se você não é claro naquela informação que você está transmitindo, a mensagem ela vai chegar um tanto estranha, né? Ou então, se você é prolixo demais para transmitir uma mensagem, a pessoa ela se perde nos pensamentos, ela se perde nas palavras e aquilo não chega, né? Imagina que eu vou pedir um favor para um amigo meu, então eu falo, ô fulano, por favor, você pode, sei lá, passar na escola e pegar meu filho hoje, às 5 da tarde? Isso é uma informação que a pessoa fala, tá bom, eu consigo, bate com os meus horários, eu entendo, tá tudo certo. Agora, se você começa, então, fulano, é que aconteceu um problema na minha empresa, e aí a minha tia, não sei o quê, e eu já falei com a minha mãe, mas a minha cunhada também não pode. Aí você conta toda uma história, você dá a volta para lá no final você chegar e realmente fazer o pedido. Ô, fulano, você pode passar na escola pegar meu filho? Você perdeu o seu ouvinte aí no meio desse discurso todo, né? A pessoa já não está mais com atenção àquilo que você está falando e provavelmente a sua comunicação não vai ser eficaz. Não observar o contexto. O que pode acontecer disso? Né? Você não faz uma leitura de ambiente adequada e aí, obviamente, a sua comunicação não vai dar certo. Você tentar conversar com alguém que está lendo ou com alguém que está trabalhando e está entretido ali, o que pode acontecer? Você vai falar, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e a pessoa não está prestando atenção em você. E aí, às vezes, você vai, comunica alguma coisa, você pede um favor, e você não levou em consideração esse contexto. E aí você vai lá no final do dia, ô fulano, é aquilo lá que eu te pedi, você fez? E a pessoa olha para você e fala, mas você não falou comigo, né? Por quê? Porque você não observou o contexto, você não observou a situação toda ali que a pessoa estava ocupada. Ou então, às vezes, o clima não é compatível com o assunto, né? Você está no meio de uma festa e está todo mundo descontraído, você não vai querer ali, naquele momento, falar de trabalho, falar de negócios, ou mesmo o contrário, né? Você está num momento ali, talvez mais solene, uma coisa mais séria, você não vai fazer uma piada no meio e mudar totalmente, né, o clima ali da situação. A sua mensagem ela vai acabar sendo mal entendida, mal interpretada. E aí, quando você não observa o canal, o que pode acontecer? Como eu falei, cada canal ele é limitado de alguma forma. Então, por exemplo, o seu colega de trabalho, ele foi lá e fez alguma coisa, né, cometeu um erro muito grave ali na empresa, e você precisa dar um feedback para ele, né? Ele precisa saber daquilo que aconteceu e até para ele aprender a atuar e não repetir o erro. E aí o que você faz? Você vai escolher o canal. O que seria o melhor canal? Você ir lá, sentar com a pessoa, olho no olho, a pessoa vê as suas expressões, você mostra, olha, tá tudo bem, você errou, mas eu gostaria que isso não se repetisse daqui em diante, porque isso causou tal e tal impacto, tal e tal prejuízo. Mas não, você fala, mas eu tô corrido hoje, eu vou mandar uma mensagem. E aí você vai lá e manda um e-mail, ou você escreve uma mensagem no WhatsApp. Você privou essa pessoa de uma série de informações ali, como, né, o olho no olho, o tom de voz e uma série de outras partes da informação que estão ligadas ao código, mas o canal te privou disso e aí você então manda mensagem para a pessoa. Por mais que você tenha floreado aquilo, por mais que você tenha colocado emoticon na sua mensagem, o cara vai entender como ele quiser aquilo, né? E se de repente ele não está num momento emocional muito bom, ou se de repente ele está se sentindo um pouco atritado com você, ele vai ler aquela mensagem de uma forma que não é a forma que você gostaria de transmitir
a mensagem. Então, é bem importante observar isso, não negligenciar o canal. E também o código. Obviamente, se você não fala a mesma língua, isso, né, fica inviável a sua comunicação de uma forma clara, de uma forma fluida. Mas, às vezes, também, você, por mais que tenha o domínio da língua, você vai lá e vai mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, e você está no meio da rua e está olhando, às vezes até, né, não deveria, mas está dirigindo e está escrevendo mensagem, e escreve tudo errado e manda para a pessoa, e aí a pessoa ali tem que dar um jeito de interpretar todas aquelas letras faltando, aquelas palavras fora de ordem. Isso, né, dificulta muito a sua comunicação. Ou então, quando a linguagem corporal é ruim, né? Imagina se eu estivesse aqui dando a palestra para vocês com uma cara fechada e falando assim, né? Uma coisa meio brava, você já vai ter uma outra percepção, tipo, pô, esse cara não quer estar aqui, né? O que ele está fazendo agora? Então, mesmo quando a gente compartilha, né, da mesma língua, ainda assim a gente pode ter eventuais problemas, né? Tem uma história de uma conhecida minha que ela estava em Portugal e ela estava saindo do aeroporto e chamou um táxi. E aí o táxi foi lá, né, a pessoa foi, toda educada, abriu o porta-mala, ela colocou as malas e tal, entrou no carro. E aí, a hora que o taxista foi entrar para se sentar ao volante, ele bateu a porta e aí essa pessoa foi lá e falou: senhor, a porta está aberta. Aí ele: não, a porta não está aberta. Ela: senhor, a porta está aberta. Não, a porta não está aberta. Senhor, a sua porta está aberta. Não, a porta não está aberta, a porta está mal fechada. Ou seja, ele estava, né? As duas pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo ali, os dois estavam falando a mesma coisa, mas o código, né? A língua, da forma que é construída em Portugal, apesar de ser muito semelhante, ela é diferente. Então, se você não leva em consideração isso, vai acabar tendo algum conflito aí no meio da sua mensagem. E, obviamente, quando você não leva o receptor, ou seja, a pessoa que está te ouvindo, a pessoa a qual você está direcionando a mensagem, se você não leva em consideração ela, a existência dela, o que ela entendeu da sua mensagem, você também vai ter algum problema, né? Então, é sempre válido você perguntar e questionar de uma forma educada, obviamente, o que a pessoa entendeu daquilo. E aí, o melhor exemplo para isso, trazendo um pouco para a minha história aí, né, como arquiteto, é o senhor Severino, o senhor pedreiro, né? Nada contra, né? Sempre tem bons profissionais, mas você tem que observar sua comunicação. Quantas e quantas vezes eu cheguei e falei: ô, senhor Severino, vem cá. Ó, então agora eu estou saindo, mas eu volto daqui umas 3 horas, tá? Então, enquanto isso, o senhor faz isso, isso, isso e isso, tá bom? Aí ele: tá bom, tudo bem. Você volta e não tem nada feito do jeito que você pediu, né? Tá tudo estranho, tá tudo errado. Por quê? Porque eu não confirmei, né? Eu falei: tá bom, te expliquei. Agora me fala de novo para mim aqui, me conta, como que o senhor vai fazer isso, isso e isso? Ah, eu vou fazer assim, assim, assado. Aí você validou, você conseguiu ter certeza de que a sua mensagem foi entregue da forma que deveria. E quando a gente observa a união de contexto e de código, a gente está falando de comportamento social, né? A gente está falando ali de protocolos sociais. A gente pode, inclusive, falar no termo de etiqueta, né? De você ser educado. Então, eu vou trazer alguns exemplos que estão num livro do professor De Rose, que é o Método de Boas Maneiras, que aqui vai falar. Esse livro ele é muito legal, inclusive ele está aqui comigo. Ele me ajudou bastante a construir essa palestra, porque ele vai falar de muitas coisas que a gente deve observar no nosso dia a dia para que as nossas relações sociais elas sejam mais harmônicas, né? E isso não gere dificuldade de relacionamento. Então, vai, novamente, facilitar a comunicação. A primeira coisa que a gente deve observar, isso em qualquer lugar, barulho e interrupção. Então, se você está falando alto demais,
principalmente se o local é inapropriado para isso, por exemplo, você não pode conversar super alto, bater um papo e dar risada numa biblioteca. Tem um monte de gente que está ali sentado querendo ler, se concentrar. Então, você vai gerar ali uma certa tensão, né? Se você está como esse coitado aí no meio, né? Tentando trabalhar e as pessoas do lado dele batendo maior papo, você vai ficar irritado. E aí, qualquer uma dessas pessoas, a hora que precisar de alguma coisa e for falar com você, você vai dar uma patada, né? Porque você já está ali, nossa, não aguento mais esse barulho na minha orelha, não consigo trabalhar, não consigo me concentrar. Então, quando você observa essa etiqueta de você moderar o tom de voz, de você entender aonde você está, você vai conseguir gerar uma relação pessoal muito melhor, né? A imagem que as pessoas têm de você, dependendo da forma que você se comporta, muda bastante, muda drasticamente. Então, no outro exemplo de interrupção, se você interrompe constantemente alguém que está tentando trabalhar, está tentando se concentrar, também da mesma forma, essa pessoa, em algum momento, ela vai te dar uma patada ali, você não vai nem saber de onde veio, porque você não observou as boas maneiras, você não observou o espaço daquela pessoa, e no caso não é o espaço físico, mas é o espaço auditivo ali, né? Você está interferindo diretamente naquela pessoa. E da mesma forma, o espaço vital, né? O espaço físico mesmo. Eu não sei se todos vocês aqui já ouviram esse termo, né, de espaço vital. O que é isso? Então, ali está a pessoa ali, coitada, espremida na mesa, com o outro ali atrás, tentando mostrar alguma coisa no computador, invadindo o espaço corporal dela. O espaço vital, ele é praticamente como se fosse uma redoma ali, né? Imagina agora, né? A gente está ali no nosso momento de coronavírus, que a gente tem que manter a distância de 1,5 metro. É mais ou menos isso que a gente deveria fazer sempre, porque é o teu espaço vital. Ali é uma bolha que você tem invisível, mas que é o seu território, uma extensão do seu corpo que você se sente bem se aquele espaço ele é preservado. Algumas pessoas, obviamente, você libera para que se aproximem um pouco mais, para que invadam um pouquinho mais esse espaço. Outras pessoas, elas simplesmente entram de sopetão, né? E tem uma pesquisa que foi feita sobre isso, sobre o espaço vital, que é bem interessante, que ilustra muito isso. Então, eles fizeram um experimento e eles colocaram 2 pessoas numa sala de espera para ver como que elas se comportavam. Então, o primeiro experimento foi feito com 2 britânicos. Eles colocaram essas pessoas na sala e aí eles ficaram lá, eles entraram na sala, tinham 2 cadeiras e, obviamente, né, só 2 pessoas. Eles pegaram, sentaram, se posicionaram um pouquinho mais distantes um do outro e começaram ali aos poucos a conversar. Então, eles ficaram, o experimento era numa sala de espera, né? Eles estavam esperando o experimento começar, quando, na verdade, as pessoas já estavam avaliando o comportamento deles. E eles ficaram ali numa certa distância, batendo um papo, uma conversa amena, tudo bem, tudo tranquilo. Depois eles fizeram a mesma coisa com 2 italianos, né? Então, uma cultura já bem diferente, a cultura latina. E aí eles botaram os 2 italianos lá na sala nas mesmas condições, 2 cadeiras. Eles foram lá e já sentaram um do lado do outro, pertinho, assim, quase que cara a cara, e começaram a conversar, e começaram a dar risada. E passou um tempo, eles já estavam falando alto, eles já estavam meio exaltados, eles já estavam ali quase brigando na sala de espera, porque eles estavam muito perto. E o que acontece de forma involuntária, de forma inconsciente? Você sente que o outro ele está invadindo, de certa forma, o seu espaço vital, o seu território. E aí você não se sente bem com isso, você começa a ficar na defensiva, você começa a ficar um pouco mais agressivo com essa pessoa. Então, não invada jamais o espaço vital de outra pessoa,
sem ser convidado. Então, é uma forma também de você preservar as relações, preservar uma boa comunicação. E jamais bloqueie. Então, não bloqueie, em hipótese alguma, passagem, né? Não seja ali aquela estátua que fica no meio do caminho, atrapalhando as pessoas, e isso acaba gerando um incômodo muito grande, de o tempo inteiro a pessoa ficar tentando desviar de você. Mas também não bloqueie a saída de uma pessoa, né? Tem muitas pessoas que acabam tendo esse costume, né? Fulano tá, tchau, tchau, gente, tchau. E aí alguém se levanta e fala, vem aqui rapidinho, né? Aí você faz isso uma vez, né? Tudo bem, às vezes acontece. Só que tem pessoas que têm esse comportamento meio compulsivo, né? Então não pode ver alguém saindo da sala que lembra que tem que falar alguma coisa e já puxa a pessoa de volta. Então você se sente bloqueado, você se sente incomodado. Então, observe isso também, porque, de novo, na primeira vez tudo bem, na segunda vez tudo bem, na terceira ou na quarta já vai sobrar para você se você sempre fizer isso. Então, não bloqueie jamais. Mas mesmo assim, mesmo levando em consideração todos os aspectos de cultura, sendo uma pessoa bem respeitosa ali com o espaço vital do outro, observando as boas maneiras. Existem outros fatores, obviamente, que interferem na comunicação. E eu queria trazer um bem específico para vocês, que são as emoções. Emoção é uma coisa que interfere demais na forma como a gente está se comunicando, na forma como a gente está transmitindo uma mensagem, né? Então, fiz até uma pequena brincadeira aqui, emoções empacando diálogos há 50 mil anos. Então, eu dei uma pesquisada, né, antes da palestra aqui sobre a questão da língua, né, me deu essa curiosidade. Há quanto tempo será que existem as línguas, né, os idiomas? E o número mais perto, assim, de pesquisas que eu achei é perto de 50 mil anos. Tem outras pessoas para mais, para menos. Então, imagina que desde aquela época, quando alguém pisa no calo do outro, a outra pessoa já vai responder de uma forma não muito agradável. Então, observe bastante isso, né? Para pensar um pouco agora. Quantas vezes você já disse alguma coisa ou você já escreveu uma mensagem um pouquinho mais mal criada, assim, porque você estava com alguma emoção? A pessoa te fez alguma coisa que você não gostou muito e aí você já vai lá e devolve, porque você está talvez irritado, você está incomodado ali com a situação. Obviamente que, né, aqui fazendo um parênteses, as emoções elas não são ruins, né? O importante é que a gente trabalhe sempre com emoções construtivas, emoções positivas. Mas no momento que o emocional está pegando, e principalmente para o negativo, o que acontece com um ser humano normal? O emocional ele começa a eclipsar, ele entra na frente ali do racional e o racional para de funcionar. Você começa a agir de uma forma muito instintiva. E dessa forma, você não está pensando, você está simplesmente agindo, né? Na maioria das vezes você está ali, acaba vomitando alguma coisa na cabeça de alguém, e aí depois você para, você pensa, você fala, meu Deus, o que eu falei? Por que eu fiz isso? Então, o que você tem que fazer para, quando você estiver emocionalizado, você lidar melhor com essa questão? Então, o que eu faço com as minhas emoções? E aí que entram as nossas ferramentas. Então, agora você vai trabalhar a sua consciência sobre a sua respiração. Respirar é a forma mais eficiente de você estabilizar o seu emocional. Daria para a gente falar de respiração aqui por horas. A Ju, inclusive, fez uma palestra no mês passado sobre isso, foi muito legal. Esse tema é praticamente infinito e é o momento agora em que você pega ali os 20% das técnicas do The Rose Method e aplica, e ele vai te dar 80% do resultado. Não sei se vocês já ouviram falar da regra de Pareto, mas é mais ou menos essa a ideia, essa proporção. Então, 20% das suas ações que trazem 80% do resultado. Nesse momento, não adianta boas maneiras,
Não adianta observar sua comunicação, protocolos sociais, nada disso, né? Você está querendo ali matar alguém, né? Você está querendo falar o que vier na cabeça, então você primeiro precisa voltar a ser um ser humano racional. Como que a gente vai fazer isso? Respirando de uma forma lenta para você mudar a frequência do seu corpo, para você diminuir os batimentos cardíacos, para você se aquietar e para as emoções baixarem, você poder voltar a pensar de forma lúcida. Então, a gente vai fazer um exercício agora, tá? Então, eu vou pedir para que vocês, aí em casa, sentem-se com as costas retas. Se você está encostado na cadeira, pode ficar encostado, mas não fica assim com a coluna toda arqueada, todo jogado. Tenta sentar com a coluna mais reto possível, porque aí você vai conseguir usar melhor os seus pulmões. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é observar a sua respiração. Então, comece a observar a sua respiração do jeito que ela está agora. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. E agora que você percebeu como está a sua frequência respiratória, como você está se sentindo, você vai fazer o seguinte. A partir de agora, comece a fazer respirações bem profundas, da forma que você conseguir. Mas respire exclusivamente pelas narinas. Então, você vai puxar o ar, sentindo o ar entrando pelas narinas, percorrendo as vias respiratórias, e a hora que você solta o ar, ele vai saindo aos pouquinhos também pelas narinas. Nada de respirar pela boca nesse momento. Faça isso algumas vezes para você ir acostumando com a sensação. Quem já é aluno da nossa escola já vai fazer isso com mais facilidade. Para quem está começando agora, então, pegue esse tempinho aí para você se acostumar. Em seguida, você vai colocar uma contagem específica, um ritmo mais lento para desacelerar o seu corpo. Então, agora você vai contar 4 segundos para inspirar e 4 segundos para exalar. Então, vai fazendo isso de forma bem lenta, bem agradável, sentindo ainda que você está respirando pelas narinas. E talvez você já comece a perceber o seu corpo desacelerando, mas eu quero que você use bem a sua capacidade pulmonar. Então, eu vou te ensinar agora a extrair o máximo da sua capacidade, o máximo da sua oxigenação. E aí, para isso, coloque uma das suas mãos sobre o abdômen. Faça uma inspiração nasal, contando 4 segundos, e relaxe a musculatura do abdômen, percebendo que ele vai se expandindo. Ele começa a se projetar para fora. Você, nesse momento, está facilitando bastante a expansão dos seus pulmões lá dentro do seu tórax. Você está abrindo caminho para os seus pulmões captarem cada vez mais ar. Continue observando isso. Quando você soltar o ar, traga o abdômen de volta para dentro. Na próxima inspiração, você dilata o abdômen e com a outra mão, coloca as mãos aqui, né, se apoie aqui na costela. Então, enquanto o seu abdômen se expande, você já vai começar a sentir que a hora que o abdômen não conseguir ir mais para frente, ele chegar no máximo, as suas costelas vão começar a se expandir para o lado. Solte o ar contraindo primeiro a costela e depois contraindo a região do abdômen. Inspire mais uma vez fazendo esse movimento, abdômen, depois costela. Solte o ar, costela, depois abdômen. Na próxima inspiração, essa vai ser a última, você vai dilatar o abdômen, dilatar as costelas, mas também vai dilatar aqui a parte mais alta do tórax. E dessa forma você vai conseguir encher completamente os seus pulmões. Para soltar o ar, contrai o alto tórax, contrai as costelas, traga o abdômen para dentro. Continue fazendo isso mais algumas vezes. E aí vai observando como o seu corpo nesse momento está desacelerando. Então você simplesmente parou para respirar. Só que agora a sua frequência cardíaca provavelmente já está bem menor. A sua musculatura talvez já esteja menos tensa. E aí o seu emocional, consequentemente, ele também vai ficar mais leve.
Então, é isso que você precisa fazer nesse momento. Você para, né? Se aconteceu alguma coisa, alguma situação difícil, você para, sai e fala, olha, dá uma licencinha aqui. Vai no banheiro, vai dar uma voltinha rapidinha, respira um pouco, se acalma. Voltou a pensar racionalmente, aí agora você vai se comunicar com essa pessoa de uma forma eficiente. E aí como que você faz isso, né? Como que eu vou me conectar com o outro depois que aconteceu alguma coisa ali que me abalou e agora como é que eu vou, né, devolver isso para essa pessoa sem ser agressivo, sem gerar mais conflito? Você vai usar uma ferramenta que é chamada de comunicação não violenta. No meu ponto de vista, né, a comunicação não violenta, ela é um processo de comunicação, obviamente, mas que ela também é um processo muito profundo de autoconhecimento, porque vocês vão ver aqui, a gente já vai chegar na estrutura toda da CNV, que ela te faz olhar muito para dentro, principalmente para você observar os seus sentimentos, para você ter consciência sobre as suas emoções. Esse processo ele foi criado por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e também estou com um livro dele aqui, que ajudou bastante. Esse livro é excelente, ele dá toda a base de CNV, né? Já que foi ele que fez. E ele se utiliza da psicologia positiva, né? Normalmente a psicologia ela é usada para quê? Para tratar algum problema. E ele né, começou a desenvolver essa outra via que é como que eu posso usar a psicologia para atender às necessidades humanas, para tornar a vida das pessoas melhor. Não necessariamente resolvendo um problema, mas uma pessoa que quer simplesmente extrair mais, né, ter mais resultado na vida. Então, quando você usa a comunicação não violenta, nós nos conectamos melhor com o receptor, né, com a outra pessoa que está ali. E aí, com isso, a gente consegue gerar um processo de empatia. Então, trazendo um pouquinho aí de empatia, né? Muitas vezes a gente ouve falar da importância da empatia, mas o que é isso? Né? Empatia é a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Ou então também a compreensão dos sentimentos, dos desejos, das ideias e das ações do outro. Não é fácil, né? A hora que você fala, tá bom, é só eu me colocar no lugar do outro. Né? Algumas pessoas têm um talento nato para isso, para perceber muito bem o outro e quais são as necessidades dela, o que ela está sentindo, né? E fazer uma leitura muito boa disso. Para outras pessoas, nem tanto. Para mim, nem tanto. Eu não vim com esse item de fábrica. Até porque, uma coisa que eu... Oi, Carol? Desculpa, só para te lembrar de projetar novamente os slides, porque na hora do exercício nós tiramos para que você pudesse observar mais o pessoal fazendo a técnica respiratória e para que todo mundo pudesse te observar também, passando as instruções. Então, se você puder projetar novamente, agradecer. Tá bom. Eu não vi que estava... Eu imaginei, por isso que eu resolvi te interromper rapidinho para projetar. Vamos lá, espera aí. Pronto. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, para não perderem nada. Na verdade, a partir daqui. Então, a gente estava aqui, né? Fizemos nosso exercício e depois chegamos aqui. Não perderam muita coisa, tá? De aparato visual, tá tranquilo. Então, aqui, retomando na empatia. Como eu estava falando, eu não tenho essa facilidade, assim, nata, até porque uma coisa que eu não contei para vocês eu sou filho único, né? Então já deu para imaginar. Filho único não tem que ceder para nada, não precisa se preocupar com o que o irmão está sentindo, ou quais são as necessidades do irmão, ou de repente ter que ceder em um determinado momento
porque a necessidade do outro é mais importante do que a sua necessidade naquele instante. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar constantemente, assim, né? Na maioria das vezes, para quem também não tem essa facilidade, pode ser que quando você tente se colocar no lugar do outro, é tão fácil quanto você adivinhar o pensamento da outra pessoa, né? Ou você tentar, sei lá, prever o futuro olhando para uma bola de cristal. Então, como que a gente usa a CNV, a comunicação não violenta, para gerar mais empatia? Passando por 4 momentos, por 4 etapas da construção da sua comunicação. O primeiro momento da CNV, quando você está começando ali a se comunicar, é você trabalhar a observação. Então, você vai observar o fato que gerou aquele conflito, observar o fato que você está tentando apontar para você se comunicar sobre aquilo que você está falando, mas essa observação ela tem que ser sem julgamentos ou sem avaliações. E isso é bem difícil, porque a gente tenta sempre, tende sempre a pôr algum julgamento, a pôr alguma projeção de algo que a gente está imaginando, quando na verdade é para pôr ali o fato como ele é, né? O mais cru possível. Já já vai ficar mais claro que eu vou dar um exemplo disso para vocês. Em seguida, identificar o sentimento que causou talvez aquela reação, ou aquilo que a pessoa te fez alguma coisa, ela fez uma determinada ação, então você vai observar aquilo. E essa determinada ação, ela gerou um sentimento em você. Então você vai manifestar, você vai mostrar para aquela pessoa qual é o sentimento que você teve. E esse ponto, ele é bem difícil, porque a gente vive numa sociedade que considera muito emoção como uma fraqueza, né? Aquela cultura até meio de, homem não chora, né? Resolver as coisas de uma forma muito racional e não parar para observar, tá, mas o que eu estou sentindo com relação a isso, né? E por causa dessa falta de contato que nós temos com as nossas próprias emoções, a gente não tem vocabulário emocional. Então, você vai falar com uma pessoa, às vezes você repara, né? Claramente, você olha para uma pessoa, a pessoa está cabisbaixa ali, está introspectiva, e aí você fala, e aí, tá tudo bem, né? O que está acontecendo? Tô mal. Não ajudou, né? Tô mal é o quê, né? O que você está sentindo? Você está com dor, você está triste, você está se sentindo solitário, né? Tem uma gama aí de sentimentos que a gente não consegue expressar, e a gente não expressa simplesmente porque a gente não entende, né, o que está acontecendo com a gente, né? Então, quanto mais levar isso para o outro. Por isso que eu falei que a CNV é tão interessante, porque ela é um processo de autoconhecimento. Primeiro você olha para você, deixa eu me analisar, deixa eu me estudar, deixa eu me entender, e agora sim eu consigo levar isso para o outro. Então, eu manifestei ali o meu sentimento, e agora eu vou falar das minhas necessidades com relação àquele sentimento. Então, ele gerou alguma coisa, né? Eu tive um sentimento gerado porque uma necessidade específica não foi atendida. Então, agora está aqui, ó, eu estou te mostrando qual é essa necessidade. Tudo isso vai fazer parte da minha comunicação, da estruturação ali da minha frase, né? Daquilo que eu vou devolver para a pessoa ou entregar para a pessoa. E aí você conclui com um pedido específico. E aí tem que ser bem específico mesmo, tá? Para você facilitar bastante, não deixar brechas para interpretação, porque senão é aquilo, né? Você vai falar para a pessoa fazer uma coisa e se não for muito específico, ela vai entender do jeito que ela quiser e ela vai fazer outra. Então eu vou dar um exemplo agora desses 4 momentos e aí como que a gente chega nessa conclusão. Então, imagina que você está na sua casa e você está trabalhando. Então, você está, de repente, você está na sala, tá com um monte ali de coisas de trabalho para fazer,
E tem outra pessoa que está na sua casa, né? Pode ser ali um amigo, pode ser um irmão, pode ser um cônjuge, enfim, um filho, que está no quarto, está lá no quarto com a porta fechada, mas está ouvindo música alta. E a música está chegando em você. Você está ouvindo aquela música e aquilo está te atrapalhando. E aquilo começa a gerar ali um certo incômodo, né? Porque você não está conseguindo trabalhar, aquilo está te atrapalhando. Então, antes, né? A CNV funciona muito bem para isso também, né? Antes das coisas explodirem, vai lá e cria um elo, né? Uma comunicação clara e mostra o que você está sentindo. Então, como que eu vou construir essa comunicação? Então, você chega lá, né, levanta, vai lá falar com a pessoa, aí você fala, fulano, mesmo com a porta fechada, esse volume de música chega na sala. Então, você construiu primeiro a observação. Tem alguma avaliação aí? Tem algum julgamento? Tem alguma coisa? Não. Você poderia, né, ir lá e já ir pisando fundo e abrir a porta com tudo e falar, fulano, você não tem respeito porque você está ouvindo música alta e eu estou ouvindo lá da sala. Né? Aí você está botando um julgamento, você está projetando alguma coisa, dizendo que a pessoa não tem respeito, por exemplo. Então, fulano, mesmo com a porta fechada, esse volume de música está chegando na sala. Isso me deixa frustrado, pois eu não consigo me concentrar. Então, mostrei qual é o meu sentimento. Eu estou frustrado. Pode ser que, né, se você tivesse deixado isso para depois, a frustração já seria um outro sentimento, mas ele veio dessa frustração. Então, isso me deixa frustrado porque eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo trabalhar. Preciso de mais silêncio para poder trabalhar. Necessidade, terceiro passo. Então, você foi lá e expôs, a minha necessidade é de silêncio nesse momento. Encerro com a quarta parte, pedido. Você pode abaixar o volume ou então usar fones de ouvido, por favor? Claro, ficou mais fácil, né? O que aconteceu nesse momento? Eu gerei conexão. Porque eu fui lá e eu falei o que me incomodou. Eu falei como eu estou me sentindo com relação a isso. Eu falei o porquê eu estou me sentindo com relação a isso. E aí eu fiz um pedido bem claro. Isso faz com que você crie uma ponte, você crie justamente essa facilidade de empatia, porque aí a pessoa consegue se colocar no seu lugar com muito mais facilidade, né? Você deixou o caminho todo mais fácil, a pessoa não precisou de bola de cristal, não precisou ler o teu pensamento, você deixou lá tudo para ela prontinho, e aí ela só, né? Obviamente, se ela quer manter uma boa relação com você, ela vai conseguir ali te ajudar. Então, agora a gente vai exercitar e podem deixar os slides que a gente vai precisar disso agora, não é um exercício que vocês precisam manter o foco aqui. Então, como essas duas partes, esses dois momentos iniciais da CNV, eles são os mais complexos, ao meu ver, a gente vai começar a exercitar primeiro a observação. Então, dessas 5 frases, quais dessas afirmações, elas são puramente observações, ou seja, elas não têm julgamento. E aí eu vou pedir para que vocês participem pelo chat. Então, pode pôr lá, eu acho que é a 1, a 2 e a 3. Então, você põe lá, 1, 2 e 3. Comenta lá no chat. Não precisa abrir microfone nesse momento. No final da palestra, aí a gente vai ter um momento para as perguntas. Mas, por enquanto, vamos seguir assim. Então, vou até lendo aqui para vocês, tá? Então, ontem João estava com raiva de mim, sem nenhum motivo. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Meu pai é um homem bom. E Maria trabalha demais. Vou dar aí 1 minutinho para vocês, pode ser? É bastante, é pouco? Vamos ficar aguardando aí. Enquanto isso, vai escrevendo, vai participando. E eu vou... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o chat para dando uma olhada também, para ver como é que vocês estão aí. O pessoal tá pensando, mas começou a mandar, Vicky.
Já temos uma média. Voto na 2, na 2, na 2. 2, 3 e 5. Quem dá mais, quem dá menos? Legal. Então, vamos lá. Vamos passar para a próxima aqui, que eu já vou dar as respostas e vou comentar todas elas uma por uma, tá? Até para não ficar dúvida. Então, quais são as frases que realmente estão ali puramente, são construídas a partir de observação? A 2 e a 3. E aí, por que não a 1? Então, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Você está observando que o João, ele está talvez com a cara fechada, ou que ele está quieto, ou que ele está introspectivo, né? Ou qualquer outra coisa, ou que realmente ele deu respostas ríspidas. Mas você perguntou para o João o que ele estava sentindo? Não, você não sabe, até porque no final da frase está ali, né? A dica até. Sem nenhum motivo. Então, assim, não sei, eu não fui falar com ele estava lá com raiva de mim. Você está interpretando isso, né? Você está projetando no João uma raiva que você não sabe se ele tem ou não, é um sentimento que é dele. A quarta, meu pai é um homem bom. Por que isso não é uma observação pura? Porque isso é um julgamento. Ele é um homem bom, baseado em quê? Se você falasse, meu pai, ele é uma pessoa que cuida muito dos outros, ou meu pai, ele é uma pessoa que se engaja muito em causas sociais. Meu pai doa 10% do salário dele para ações sociais de determinado lugar e tal, e ele é envolvido com isso. Entendeu? Aí você consegue até depois falar. Então, por isso, eu acho que ele é um homem bom, mas simplesmente você projetar ali a qualidade na pessoa, você está fazendo um julgamento. Maria trabalha demais. Trabalha demais com relação a quê? A valores de quem? A medidas de quem? As suas, né? Então, não é uma observação. Se você falasse, a Maria está se sobrecarregando, pois ela trabalha mais de 15 horas por dia. Beleza, né? Você está ali identificando um fato, um comportamento, sem nenhum julgamento. Ficou claro? Tudo certo até aqui? Podemos seguir em frente? Alguma questão? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, só para eu comentar, seja importante. Vicky, podemos seguir, porém, se você puder, em algum outro momento da palestra, mostrar novamente o livro, o pessoal gostaria de observar melhor a capa e, novamente, o autor, por favor. Está aqui. Vou até parar por alguns instantes para fazer o jabá. Eu acho que a gente pode mostrar também ao final da palestra, quando não estivermos mais fazendo a projeção dos slides, assim todos conseguem observar melhor também. É verdade, que a tela está pequenininha, né? Isso. Com certeza. Na hora que terminar tudo, eu mostro de novo. Então, agora a gente vai exercitar o segundo momento da CNV. Então, agora eu vou colocar algumas afirmações aqui e vocês vão me dizer quais delas elas são expressões de sentimentos do emissor. Então, é muito importante que seja do emissor. Eu não estou projetando para ninguém. Então, já fica aí uma dica. Então, acho que você não me ama. Estou triste porque você está partindo. Fico com medo quando você diz isso. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Estou feliz que você possa vir. Então, pensem aí um pouquinho sobre essas frases. Quais delas verbalizam o sentimento de quem está falando, né? Então, eu estou ali construindo essa frase e aí eu estou pondo para fora o meu sentimento. Vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui de novo. Pensem um pouquinho e podem comentar. Dois, três, quatro, cinco. Uma, todas, quatro. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5.
Ó, o pessoal tá ficando afiado. Mais alguém aí? Senão eu já vou para as respostas. 2, 3, 4, 5. Ah, tem uma pegadinha aí, peguei vocês. Essa parte é bem legal. Quase todo mundo chegou muito perto, muito perto. Então eu vou direto para 4 primeiro, depois eu volto para 1, tá? Então assim, quem falou 2, 3 e 5, beleza, acertou, né? Então eu estou triste porque você está partindo. Então é um sentimento meu. Fico com medo quando você diz isso, beleza? Estou feliz que você possa vir, também sou eu que estou sentindo. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Nesse caso, você está projetando no outro. Então, assim, eu sinto que você está me negligenciando, que você está me deixando de lado, que você está me ignorando. Nesse caso, né, para realmente mostrar um sentimento, quando você não me cumprimenta, eu me sinto triste, eu me sinto sozinho, ou qualquer outra coisa que seja um sentimento seu, que te pertence, não que você esteja projetando no outro. Da mesma forma que a 1. Acho que você não me ama. Então, essa frase toda, ela está construída jogando ali para outra pessoa. Então, eu acho que você não tem um determinado sentimento. Então, aqui você poderia dizer, eu estou triste porque eu sinto que você está distante, ou eu estou triste porque eu percebo que você tal e tal noite não me deu atenção, não quis falar comigo, não quis conversar comigo. Aí você traz os fatos também, traz a observação, mas nesse momento o principal eu estou falando dos meus sentimentos. Então aqui teria que ser alguma coisa assim, eu estou sentindo tal coisa. E aí talvez por isso eu acho que você não me ama, né? Mas o correto ainda é trazer a observação para o todo, trazer para o contexto, né, que é um elemento ali da comunicação. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Gente, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? A princípio, sim, Vicky. Só para uma pessoa que eu perguntei ali no chat, que tinha me perguntado antes da sua enquete. Então, eu quero saber se ficou tudo certo. Então tá bom. Então, seguimos. Na verdade, agora já com o momento tão esperado das perguntas. Então, sou todo ouvidos agora. Perfeito. Bom, temos uma contribuição da Sandra. A Sandra está com a mãozinha levantada já há algum tempo, então eu vou chamá-la antes de passar as perguntas que chegaram pelo chat, tudo bem? Então, legal. Sandra, por favor, pode fazer sua pergunta direto para o Victor. Só abrir o Victor. Oi, abrir, Sandra, né? Tudo bem? Tudo bem. Só para me apresentar, né? Eu sou fonoaudióloga, tá? Que legal. E eu sou praticante também do método há 28 anos. Então, assim, eu tô na maior sintonia com o que você está falando. Super gostoso, tá? Eu queria só complementar umas coisinhas, se você não se importar. Por favor. Em termos de problemas na comunicação. Então, o que a gente poderia acrescentar um pouquinho em termos de problemas na comunicação? Que eu acho que um fato muito importante é o fato das pessoas não saberem escutar, é escuta ativa que a gente chama, tá? Então, o que eu considero como escuta ativa? É você conseguir entender a necessidade do outro sem interrupção e sem julgamentos, tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para evitar um conflito. Então, quando a gente está numa situação de confronto, a principal coisa, além de tudo isso que você já colocou com relação à nossa emoção, a gente conseguir trabalhar a nossa parte respiratória, nós tentarmos mudar esse foco energético para uma outra parte melhor, né? Conseguir estabilizar essa emoção.
Eu acredito que se a gente conseguir se colocar no local do outro, percebendo realmente a necessidade do outro, sem utilizar as nossas crenças e os nossos paradigmas, a gente consegue resolver uma situação muito melhor, tá? O que acontece normalmente é que a gente tem uma resposta reativa. Nós temos o hábito já de responder aquilo que já está no nosso inconsciente mesmo, como você já estava falando. Então, assim, se a gente não tomar esse cuidado de se colocar no lugar do outro, com essa escuta ativa, nós vamos sempre estar caindo no mesmo erro. Então, esse seria um ponto que eu gostaria de estar complementando. Não sei se para você tudo bem, né? Mas sim, faz todo sentido. Eu achei que valia a pena a gente, porque já que todo mundo está interessado na parte de comunicação e todo mundo quer se comunicar melhor, certo? Então, eu acho que é importante para todo mundo. Outra coisa que eu coloquei é com relação realmente ao autoconhecimento. Ninguém consegue se comunicar bem se não conseguir se entender, né? Se conhecer, não só com relação à sua emoção, mas também com relação às suas tensões, sua parte corporal. Por quê? Porque a voz, ela também depende da musculatura laríngea. Então, toda essa observação também com relação à consciência corporal, que a gente desenvolve muito no nosso método, é super importante. Então, é importante, além da gente conseguir prestar atenção nas emoções para não desenvolver uma comunicação violenta, e sim uma comunicação assertiva, trabalhar também essa conscientização em termos respiratórios, em termos corporais, para perceber as tensões, porque tudo isso vai influenciar não só na nossa linguagem oral, mas também na nossa linguagem corporal. Tá? Eu queria te falar também que caso você, já que você gosta desse assunto, entra no The Rose Moema, porque eu fiz uma live sobre comunicação. Ai, que legal. E eu acho que seria interessante para quem está aqui, né, e que curte isso. Eu trabalho há 30 anos nessa área. Então, eu acho que seria bacana a gente juntar os conteúdos, tá? É só isso, tá? Sim, bom? Eu te agradeço imensamente, viu? Muito obrigada. Muito obrigado aí por acrescentar um conteúdo precioso para a palestra. Podemos passar para a próxima contribuição, Vicky? Sim. Ok. Bom, durante a sua palestra, enquanto você falava sobre a questão do barulho e interrupções, o Eric, que é o nosso aluno, e a DJ mandou algo bem interessante, que quando ele toca, por exemplo, ele está super concentrado em passar uma boa qualidade, uma boa experiência para alegrar a festa do pessoal, enfim, sempre tem um pessoal que fica no ouvido dele pedindo música, então atrapalhando aquela coisa do fade in, fade out, a hora que ele está, de repente, mixando alguma música, programando set. Então, veja só que interessante, mesmo num ambiente que tem um pouco da característica de ter som, de ter alegria, de ter animação, mesmo nesse tipo de ambiente acontece essa questão da invasão do espaço vital, no caso do Eric como profissional, né, como DJ. Então, achei interessante colocar esse ponto também. E a próxima pergunta veio também pelo chat da Patrícia Guimarães. Teve uma vez que fui muito ofendida e quanto mais me acalmava, a pessoa brigava. Tentei entender, deixei falar, mas a pessoa foi muito agressiva para mim. Como agir quando alguém fizer isso? E aí ela colocou bastante experiências que ela teve com essa situação e falou que foi um momento para ela muito difícil por não saber lidar com isso. Difícil, hein? Quando a pessoa não dá o braço a torcer de jeito nenhum, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, a intenção não é a comunicação, né? A intenção é justamente o querer brigar, é o querer, né, tirar alguma coisa ali que tá dentro dela, né? Nesse instante fica muito difícil você conseguir manter um diálogo assertivo, né? E aí eu acho que
ponto, a CNV ela é muito, muito legal, porque você pode justamente trazer para esse contexto, né? Olha, pessoa, fulano, você está verbalizando, né? Você tá me atacando de uma forma que está me deixando constrangido, que está me deixando triste. Eu não gostaria de ter esse tipo de comunicação com você, esse tipo de conversa, né? Eu te valorizo como pessoa, então eu vou pedir para que a gente converse num outro momento, né? Você tenta ali bloquear naquele instante, porque isso, né, inclusive trazendo para essa questão da escutativa, de não reagir, quando a gente está emocionalizado, o que acontece? A gente está indo para o instinto, a gente está agindo como bicho, né? A gente está ali ativando a parte mais primitiva do nosso cérebro. Então não vai adiantar você querer racionalizar e conversar naquele instante, né? Tipo, pede um break mesmo, assim, fala, olha, daqui a pouquinho, então, a hora que você tiver, vai tomar uma água e daqui a pouco a gente conversa, porque não vai funcionar, né? Acabamos com as perguntas. Vou passar a palavra para a nossa host, Azul Rodrigues. Tudo bem, quanto conteúdo e com quanta interação. E agora, antes que a gente finalize a nossa palestra, eu tenho um convite, principalmente para quem ainda não é nosso aluno. Então, eu fiquei muito feliz de ver tantos alunos, inclusive de outras escolas, presentes e interagindo. E se você ainda não é praticante do The Rose Method, nós da Escola Centro Cívico temos um convite, independentemente da cidade onde você esteja, porque nós temos muitos alunos online. Então, nós temos aí 4 meses ainda para que o ano finalize. 2020 não está perdido. Então, se você quiser começar a praticar conosco, participar dessa escola de técnicas e conceitos, nós temos uma condição muito legal que se chama Plano Experiência, onde você vai participar durante 3 meses da nossa escola, 4 meses da nossa escola e investir apenas 3. Então, caso você tenha interesse, o link vai aparecer agora no chat. Para todos os outros, nós temos treinamentos também. Então, não quero agora fazer isso, mas eu quero fazer só respiração ou só meditação. Nós temos treinamentos específicos, flexibilidade ou só meditação ou só respiração. Também é uma forma de começar aí um relacionamento técnico com a escola. Então, fica o nosso convite. Gostamos muito de passar o nosso sábado com vocês. Muito bem, pessoal. Obrigada mais uma vez pela Posso, então, participação. Ai, desculpa, Carol. Não, pode Posso falar, só encerrar aqui, então? Só queria deixar aqui para vocês o meu agradecimento. Então, obrigado a todos aí que participaram, que estiveram aí nesse momento, e gostaria de manter o contato com vocês, manter vocês aí, todos vocês mais próximos. Então, aqui estão os meus contatos. Se você está assistindo no computador, é só pegar seu celular e ler esse QR Code, que já vai ali abrir uma página que tem todos os meus contatos. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem meu Insta. E se você está assistindo do celular, entra no meu Insta, que aí lá você consegue acessar essa mesma página. Então, meu Insta é o.victorfernandes. Então, é só isso. Só queria finalizar agradecendo a presença de todos vocês. Obrigado. Muito legal. Obrigada, Vicky, pela super palestra. Conteúdo super rico, super importante. Aprendi um monte com você. Adorei os slides, achei muito lúdico. Fiz várias anotações. Então é isso, pessoal. Vou fazer mais um convite, tantos convites, né? Para quem ainda não é aluno das escolas do The Rose Method, todo final de semana, na verdade, todos os dias, o professor De Rose, o próprio sistematizador do método, conduz uma aula.
E hoje, provavelmente ele já tenha começado uma aula, um bate-papo super legal sobre cultura. Caso você queira migrar, o link é derose.co, C de casa, O de ovo, /special. Então, fiquem super ligados, fiquem à vontade para acompanhar também agora uma atividade que é conduzida pelo próprio professor Derose, caso queiram aprender um pouquinho mais sobre o nosso método e estar parte das nossas escolas e dos nossos instrutores. Então é isso, agradecemos muito. Marina, se quiser colocar uma música para que nós possamos nos despedir. Coloquei também no chat o link, na verdade, o nick do nosso Insta, para que você nos acompanhe por lá também. Sempre temos novidades com as palestras, conteúdos, artigos que os instrutores escrevem. Então, fiquem à vontade para nos acompanhar por lá. Até a próxima e bom final de semana!